Olá pessoal, paz a todos. Pessoal, quero falar hoje aqui com vocês sobre sinais. Sinais que nós conseguimos identificar e outros sinais que nós não conseguimos identificar. Quando você vê o tempo, está um calor extremo, aconteceu isso há poucos dias, e começa a ventar, logo se vem aquele comentário, né? Isso é um sinal que o tempo vai mudar. Quando o céu fica nublado, então fala-se vai chover, porque são sinais que antecedem esses acontecimentos. E o Senhor Jesus, ele fica muito indignado lá no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 54, porque as pessoas conseguem identificar mais os sinais naturais, os sinais que elas conseguem ver, do que os sinais que Deus fala com a pessoa. Né? Como esses que eu falei para vocês, a pessoa identifica, mas a pessoa não identifica quando é um sinal de Deus na vida dela. Eu vou dar um outro exemplo. É muito comum nos carros, quando está para acontecer alguma coisa, alguma pane, ele dá um sinal. Aquilo ali é o carro preparado para alertar ao condutor, ao motorista, que algo está para acontecer. Pessoal, o sinal, ele vem para que você mude a sua postura, para que você mude aquilo, como você está fazendo aquilo, e você veja que algo está acontecendo, algo está para acontecer, e você tem que se programar, se preparar, mudar a sua postura para que aquilo não venha acarretar um dano maior. No carro, como eu estava falando, quando acende ali a luz do óleo, a luz do motor, da temperatura, aquilo ali é um alerta. Olha, se você não mudar o que você está fazendo, ou se você não parar, um problema vai acontecer. Existem alguns carros mais modernos que ele é programado para travar o carro não liga, o carro não faz nada enquanto você não resolver aquele problema. Ele já se preparou, ele se autoprogramou, porque a pessoa, supondo que a pessoa não ia mudar a sua postura, que a pessoa ia tentar forçar a fazer mais alguma coisa, a forçar aquele problema. Então, se você não mudar a sua postura, quando um sinal aparecer, o problema vai acontecer. Porque o você dá ouvido aos sinais, o você dá atenção ao sinal, ou não vai evitar o problema. Porque quando algo está para acontecer, isso já levando para a nossa vida, no nosso dia a dia, a nossa vida espiritual, familiar, a nossa vida sentimental, a nossa vida financeira. É um exemplo. Quando algo na família está para acontecer, um problema, por exemplo, um casamento, quando um casamento acaba, houveram sinais, antes daquele término, sinais foram dados para que evitasse aquele final. Uma obreira veio falar comigo sobre o seu filho que é viciado, e ele foi internado numa clínica de recuperação. Antes dele se viciar totalmente, antes dele ficar totalmente dependente das drogas, houveram sinais. Esses sinais, eles foram aparecendo, mas se a pessoa não der ouvido, se a pessoa não der atenção, aquilo vai crescer, aquilo vai desenvolver. Então, existem sinais para que evite que aquele mal maior ele aconteça. Deus, ele não nos dá sinais para mostrar que é Deus. Ele te dá sinais para fazer você lembrar que ele é Deus, porque ele não precisa provar que ele é Deus. Então os sinais, eles são para mostrar a você, olha, te lembrar, Deus, ele é Deus. Porque a pessoa, quantas das vezes ela, Senhor, me dá um sinal para saber se isso é da tua vontade ou não. Mas a pessoa, muitas das vezes, ela está decidida a fazer aquilo. Então, independente de qual seja o sinal, ela não vai dar ouvido, ela não vai entender, ou ela vai transformar aquele sinal de acordo com o que ela quer. É complicado? É complicado, porque muitas das vezes os sinais, eles são para mostrar que a sua postura está errada, eles são para mostrar que aquilo que você está fazendo não vai dar um bom final. Então, mude a sua postura. Apareceu um sinal, apareceu ali uma empresa
Esse é um exemplo muito clássico. Uma empresa, quando ela está para quebrar, ela não quebra do dia para a noite para o dia. Ela apresenta sinais. Ela apresenta sinais. E aqueles sinais, se eles não forem interpretados de forma correta, aquela empresa vai quebrar. Aquela pessoa que está indo à igreja, antes dela sair, antes dela se desviar, antes dela esfriar, ela apresentou sinais. Se esses sinais não foram percebidos, o mal maior vai acontecer. Então, pessoal, não basta somente você pedir para que Deus te mostre um sinal, para que Deus te dê um sinal. Você tem que saber interpretar, você tem que saber ler aqueles sinais. Assim como eu falei no início sobre os sinais do vento, os sinais do tempo nublado. Então, existem sinais para a sua vida financeira, sua vida familiar, espiritual, sentimental. Deus, ele mostra sinais. Seja sensível a esses sinais. Pessoal, olha, que Deus te abençoe. Continuamos orando, continuamos em propósito. Tenhamos comunhão um com o outro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.